sejas meu universo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que você está tendo acesso a esse vídeo, a esse momento de mesa aqui no 1 Samuel 7:12 Cast. Sabemos que a cada dia nós temos tentado preencher a grade semanal para que você esteja conosco juntamente nesse propósito da fé. E hoje nós vamos fazer uma entrevista com um irmão abençoado, indicação do nosso irmão, pastor Romo, que tem o prazer de conhecer agora, o evangelista Edmilson, amém? E eu agradeço também vocês que têm se inscrito no canal, têm acompanhado, têm deixado lá o like. Não deixe de acompanhar os patrocinadores que estarão aqui, de acompanhar também as obras sociais que a gente tenta auxiliar. Vai ficar aqui o QR Code para que você venha ser também uma luz na vida daqueles que estão em treva, de acordo com o trabalho do pastor Leonardo e do nosso irmão Eli Cadeira. Amém? Desde já, hoje o tema, nós vamos falar sobre suicídio nas igrejas. É um tema que é uma bomba, amém? Que a gente, talvez de alguma forma, tem assuntos na igreja que a igreja não sabe como conduzir. Sabemos que toda a experiência que nós temos nessa vida, ou tudo que nós respiramos nessa vida, está de acordo com a orientação do Espírito Santo. Mas tem coisa que a gente tem dificuldade de entender, e hoje nós temos uma pessoa que milita nessa área, que está escrevendo algo sobre o assunto, para não só agregar a sua fé, mas para que você também consiga, de alguma forma, ser instrumento para tirar algumas vidas desse calabouço, que é os pensamentos suicidas. Queria deixar desde já com o nosso irmão Edmilson a apresentação, falando um pouco quem é o Senhor, para a gente ir para a primeira pergunta. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o evangelista Edmilson, conhecido aí como o Ed do pandeiro, que todo mundo fala, que toca pandeiro nas igrejas, canta corinho e ministra estudo bíblico, E hoje nós estamos aqui para falar desse tema difícil, Eu congrego na 4ª Igreja Presbiteriana do bairro Boa Vista, ali na direção do pastor Hudson, E a gente está aqui para falar desse tema, desse assunto difícil, pesado, tenso, pastor? Verdade. Mas que tem que ser abordado de alguma forma. E nós nos propomos a isso aí. Amém? Eu queria aqui nesse momento fazer uma oração para vocês que estão nos acompanhando, tá bom? Curve suas cabeças. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu te agradeço por esse momento. Desde já eu te peço que o Senhor venha conduzir essa entrevista de acordo com a minha vida, com a vida do nosso irmão Edmilson, que o teu Espírito seja o convidado especial. Eu agradeço pela produção, áudio e vídeo, irmã Aline, irmão Rafael. Deus, eu sei que nós não podemos nada, mas tudo o Senhor pode. Desde já eu ministro, Senhor, na vida de cada um que está nos ouvindo, a paz que excede todo entendimento. Ministro na vida daqueles que estão presos nesses pensamentos, que o Senhor venha libertar no nome do Senhor. Abençoe a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs e todos que nos acompanham, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Irmão Edmilson, então vamos lá, que a gente tem um tempo, mas eu acredito que essa entrevista ela vai alargar as tendas para uma segunda etapa, porque é um assunto que, literalmente, muito pouco falado dentro das igrejas, e quando é falado é muito resumido. O suicídio não vai para o céu. Pronto. Então é o marco que todo mundo explica. E aí hoje a gente vai tentar destrinchar para aprender um pouco mais. E vai lá a primeira pergunta para o irmão. Se o cristão tem fé, por que ainda pode enfrentar pensamentos suicidas? A fé elimina a dor ou sustenta a pessoa dentro dela? Em outras perguntas, evangelista, se nós somos crentes, nós estamos imunes de enfrentar pensamentos suicidas? Essa é a primeira pergunta. Não, eu imagino, eu tenho convicção que não, de forma alguma.
mesmo porque nós sofremos ataques, né? E todos nós, por mais que servimos ao Senhor, em algum momento já fomos atingidos por inúmeros pensamentos negativos. E dentre eles, um desses pode ser exatamente o pensamento suicida. Então, assim, a fé, a nossa fé, ela é alvo de ataque. Aliás, nós somos atacados principalmente porque temos fé, né? Nós temos um adversário que ele milita contra nós e o intuito dele principal é nos atacar na mente, nos sentimentos e promover alterações. E infelizmente, muitas vezes ele tem êxito nesse trabalho aí que ele desenvolve. Varão, e isso é muito tremendo, comprometendo ali, fazendo um complemento de que o irmão veio dizendo, que eu vejo que hoje muitas pessoas estão se perdendo dentro delas mesmas. E eu falo que talvez você que está me ouvindo, o irmão, eu, já passamos por momentos assim, de estar perdido dentro de nós mesmos ao ponto da gente não saber o endereço da volta. E literalmente é um ataque. E eu vejo também, o irmão, do lado espiritual, é quando a gente ignora algumas coisas que não está no nosso intelecto de pensamentos. Mas muito bem respondido. Vamos lá para a segunda pergunta. Pensar em desistir da vida é falta de fé ou sinal de sofrimento profundo? Aí vai para um diagnóstico mais voltado psicológico, né? Deus rejeita quem sente isso ou ele aproxima ainda mais? Por quê? Porque essa pergunta vem mais em sentido seguinte. A psicologia fala, que isso aí eu já li, que o último sentimento que um suicida tem é um sentimento egoísta. Porque ele está pensando somente nele. E aí ele está pensando em morrer, não porque ele quer morrer, é para parar a dor, não é? E a pergunta é essa: pensar em desistir da vida é falta de fé ou sinal de sofrimento profundo? Porque ele fala assim, tem fé, levanta dessa. E eu tenho aprendido que tem coisas, varão, e aí vai um despertamento para vocês antes de responder no nome de Jesus. Aprende isso. Seja sensível diante do Espírito o que a pessoa que está do seu lado está passando. Porque tem pessoas que elas querem sair da situação que ela se encontra. Só que uma coisa é ela querer, outra coisa é ela ter força para sair dessa situação. E até quando nós vamos estar perdendo pessoas porque a gente estamos preocupado como ela vai sair e não como a gente pode dar uma mão para ela, para mim, se levantar daquela situação. Amém? Espera a resposta do irmão agora no nome de Jesus. Olha, é um ataque à fé, né? Quando a pessoa, um cristão, nós estamos falando aqui especificamente do cristão. Quando o cristão ele é tomado desse pensamento suicida, de alguma forma, Satanás logrou êxito, porque só de conseguir introduzir essa tendência na pessoa, ele já logrou um êxito muito grande. É lógico que existem também fatores psicológicos, emocionais, mas eu entendo o seguinte, que por trás de todos esses fatores está o fator espiritual. Meu Deus. Pastor, se nós fôssemos fazer o diagnóstico de Saul, se hoje nós pudéssemos levar Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, a um psiquiatra, ele diria que ele tinha sérios problemas emocionais, psicológicos. Mas quando nós lemos a Escritura, nós vemos ali que claramente Saul estava debaixo de influência de demônios. A Bíblia diz que existia um espírito que o atormentava, né? Então, é preciso a gente fazer essa leitura
E eu vejo que existem os extremos. Existem aqueles que querem espiritualizar, somente espiritualizar a questão, mas existem também aqueles que querem apenas que ela esteja no campo emocional. Eu vejo que há aí uma junção desses dois elementos. Existe o fator espiritual, que na minha concepção é o primordial, e também o emocional, porque existem pessoas que têm uma tendência maior a depressão e outros problemas emocionais, né? E é justamente dessa fraqueza humana que Satanás se aproveita. Verdade. Varão, a Bíblia, ela mostra pessoas de Deus passando por crises ao ponto de querer morte, como Elias, como até outros profetas, ao ponto de querer desistir mesmo. E vamos trazer para o nosso tempo. Esses relatos na Bíblia, a gente tem que encarar mais como pegando o que o senhor falou, como fraqueza ou humanidade mesmo? Na verdade, todos nós já pensamos nisso. Eu já pensei, pelo menos uma vez. Eu não sei se os irmãos também já pensaram. Eu acho que todos nós temos uma crise existencial. Porque eu existo, o que eu faço aqui, para quem eu sou? Eu acho, na minha percepção. Digo eu, não sei. Então, assim, todos nós, não só os grandes homens de Deus das Escrituras, mas todos nós, em algum momento, raramente você encontrar alguém que no decorrer da vida dele não passou pela mente dele o desejo de morrer. Deus. Você eu, por enquanto, não encontrei ainda quem não passou por esse momento, né? E alguns chegam ao extremo de querer, de desejar tirar a própria vida. O que eu entendo é o seguinte: há uma diferença enorme, mas muito grande, entre a pessoa chegar a ter esse desejo e chegar a realizar o ato. Meu Deus. A diferença é enorme. A pessoa vislumbrar fraquezas, isso acontece com todos, né? Embora eu nunca tive esse desejo de tirar a própria vida, falo que em alguma oportunidade eu já tive desejo de morrer. Mas é muito diferente a pessoa pensar nisso, desejar isso em algum momento, e ela executar verdadeiramente. Verdade. Né? Com certeza, quando a pessoa executa, é uma situação assim na qual no livro eu falo muito claramente sobre os motivos, e inclusive o pastor já até falou de um deles, que é o egoísmo. A pessoa, ela demonstra ter uma falta de amor muito grande para com os outros, né? E uma coisa que a gente precisa entender também é que isso não é invencível, porque senão ninguém venceria. Meu Deus, forte. A gente conhece pessoas aí que, apesar do desejo grande de tirar a própria vida, não chegaram a tanto. E não executaram. E por que não executaram? Né? Porque em algum momento ali a lucidez, o temor de Deus falou mais alto e elas se esquivaram de cometer esse ato. Então é muito importante isso, a gente ter essa leitura. Verdade. A gente temos que entender e compreender que é assuntos que todos nós já tivemos algo semelhante na família, né? E no meu trabalho eu perdi uma
uma amiga há um tempo atrás, que ela denunciou que ia suicidar. Só que a gente não pôs tanta fé. Eu falo nós porque ela não falava claramente, eu vou suicidar. Mas ela identificava que ela estava se afundando mais em conta, mais em coisas, tudo por incompreensão de uma perca de um relacionamento. E até que ela cometeu o ato. E aí a gente ficou paralisado porque o suicídio deixa a pessoa impotente. Eu poderia ter feito alguma coisa, eu poderia ter ouvido mais. Exatamente. Eu falo nós que só participavam do trabalho à distância, agora imagina a família, entendeu? E é por isso que é um sentimento egoísta que a psicologia fala. Por quê? Porque a gente esquece de quem fica. Mas vai uma pergunta, e isso aí é a penúltima pergunta, pastor, que me chama muita atenção. Por que o tema suicídio ainda é tão pouco falado dentro da igreja? O senhor acha que isso é proteção espiritual de alguns líderes ou é medo de se lidar com essa realidade dentro da igreja? Olha, eu vou me referir aqui a um fenômeno que eu tenho observado que muito me chama atenção. Quando os líderes se referem ao suicídio, é justamente para consolar quem na igreja perdeu alguém assim. Não. Então, assim, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de homens conhecidíssimos, que eu poderia citar o nome aqui por uma questão ética, eu não vou fazer. Porque todos conhecem. Mas quando eles vão falar da questão, se observa de uma forma muito nítida a preocupação deles em consolar de alguma forma pessoas da igreja que perderam alguém assim. E geralmente o discurso é o seguinte, o discurso é: suicídio não significa que a pessoa não foi salva, no intuito de consolar. Eu vejo isso como um cobertor pequeno. Por quê? Você supostamente está consolando na igreja quem perdeu alguém assim, mas também está sendo ouvido por inúmeros vulneráveis. Agora presta bem atenção. A pessoa já está com vontade de fazer isso. E ouve o pastor que ele admira, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, dizendo: olha, se você suicidar, isso não significa que só por isso você vai deixar de ser salvo. Olha, isso é seríssimo. A OMS, Organização Mundial da Saúde, ela orienta para não fazer nenhuma apologia ao suicídio, a não mostrar nenhuma vantagem no suicídio, porque isso é um estímulo para que muitas pessoas façam assim. E um fenômeno que eu observei é que depois que esses pastores, falando de gente grande, tá? Depois que esses pastores eles começaram a falar assim abertamente, o número de suicídio na igreja aumentou. Porque presta bem atenção, até eu que sou mais bobo, eu estou passando por uma luta terrível e eu quero me auto-exterminar devido ao meu problema, minha luta, minha dificuldade. E a única coisa que talvez me impeça de fazer isso é o medo de não saber o que eu vou encontrar lá do outro lado. Deus. Mas aí eu ouço meu líder, meu pastor, que eu admiro demais, falar abertamente, não diretamente para mim, mas eu estou ouvindo ele dizer que o suicídio não tira a salvação. Até eu que sou mais bobo. Imagina, olha, é só você enfiar essa faca na barriga, que daqui a 5 minutos você vai estar lá no paraíso cantando Santo, Santo, Santo. É muito melhor, não é? Do que eu ficar aqui. E se deparar com a minha realidade. Exatamente. Não é? A última pergunta, pastor, e vai uma bomba mesmo.
E aí é um conselho, porque temos que ter a segunda parte, né? Vamos lá. Como a igreja pode acolher na prática? Quem está lutando com esses pensamentos? Julgar resolve ou acolher transforma? E aí é uma bomba mesmo. O senhor que milita na área, como que a igreja pode acolher se a pessoa está nessa prática? Porque tem hora que a gente talvez vai generalizar, né? Falar assim, a pessoa está com frescura, a pessoa está com vitimismo, a pessoa não levanta dessa. E aí você vai entendendo que, tipo assim, tem coisas que estão mais profundas e a gente está no raso. A gente está querendo pôr força na pessoa de acordo com o jeito que a gente estamos. Não analisar o jeito que ela é ou o que levou ela a estar ali. Irmão, eu vou falar com você, eu gosto muito do termo de investigação, da parte operacional, e o que me chama mais atenção na aviação, quando o avião cai, que tem duas investigações, uma do CENIPA, que é o que levou o avião a acontecer isso, e uma da ANAC, né, com a Polícia Civil, que é quem é o culpado. A do CENIPA é uma coisa que eu acho que se encaixa muito no suicídio. Porque a do CENIPA ela não está para apontar o culpado, ela está para entender o que levou o avião a cair, para que eles tentam consertar aquela falha. Se foi humano, como é que vai consertar o humano? Se for mecânica, como é que vai consertar? Para que não aconteça mais. E aí que eu acho que tem casos que são delicados. É o que o senhor acabou de falar. Tem coisas que todos têm que ouvir, ou tem coisa que tem que ser tratada com quem precisa de ouvir. Não é? Porque a opção da maldade já está dentro de nós. Agora, a única opção, talvez é a saída que precisa da boca de alguém que tem relevância para falar isso. Então, como é que a igreja trata essa situação? Olha, como eu já disse aqui, ainda que existam problemas emocionais, psicológicos, o que está por detrás, primordialmente falando, é o mundo espiritual. Então, em primeiro lugar, né, oração, Forte. intercessão. E se possível for, trazer essas pessoas, arrastar, se possível, para a oração. Presta bem atenção que nós estamos falando de cristãos, que por mais que estejam tendo esses problemas, eles não perderam a faculdade de orar. Meu Deus. Então a gente tem que ter esse entendimento, essa consciência. Porque eu conheço tanto casos onde houve uma restauração maravilhosa, como também conheço um caso que terminou Em tragédia. Né? Nesse, especificamente, Deus é minha testemunha, que eu fiz o que eu pude, né? E observei o processo, a pessoa era realmente doente da alma, sofria com espírito de vitimismo e sempre olhava para mim como um refúgio, me procurava, sabe? De forma tal que isso muito me marcou. Aconteceu agora, recentemente, dia 3 agora de setembro passado, sabe? Alguém que cantava na igreja maravilhosamente bem. E assim, foi muito funesto, mas eu acompanhei o processo. Era aquele vitimismo, aquela pessoa que ela culpava todos pelos seus problemas. Meu Deus. Todo mundo era culpado pelos problemas dela. Uma certa vez, eu liguei para essa pessoa, há 10 anos. Eu liguei para ela. E ela falou assim, Deus acabou de te usar. Por que Deus me usou? Porque eu estou em cima de um telhado. Eu ia pular daqui agora. Mas só que eu fiz uma última oração, falei, se Deus não quer que isso aconteça, um homem ou uma mulher de Deus vai me ligar. E você me ligou. Meu Deus.
E eu falei, olha, mas seus filhos e tal, eles vão ficar muito melhor assim. Olha a que nível a pessoa chegou. Mas eu conheci um outro caso que era muito pior do que esse. Por incrível que pareça, muito pior. Onde a pessoa nem do quarto saía. E pensava o tempo todo em se matar. E aconselhei aí para a oração. Para a oração. Foi para o monte, junto com a igreja, e oraram por ela, e ministraram nela, e a pessoa foi restaurada espiritualmente, a pessoa foi cheia do Espírito Santo, e a restauração foi maravilhosa, né? Ela hoje diz, eu não sei onde que eu estava com a cabeça, não sei onde que eu estava com a cabeça, que eu pensava tirar a própria vida. Então, assim, eu entendo que existem aqueles que permitem o agir de Deus, né? Então, além de abraçar, de receber, de entender a pessoa, é necessário também a gente trazer para esse lado espiritual, de guerra, de batalha. Se a questão é essencialmente espiritual, ainda que existam problemas emocionais, o primordial que a igreja tem que fazer é batalhar espiritualmente. E não é o único elemento. Não é o único. Existem outros. Mas principalmente esse. E assim muitas vidas vão ser restauradas para a glória de Deus. Amém. Varão, nós temos que marcar uma nova mesa para a gente elaborar um pouco mais. Foi só um voucher, né, aberto do que realmente alguns pontos que a gente tinha por curiosidade de trazer aqui. Espero que trazemos de novo. Mas vamos lá, Varão. Nós temos 3 perguntas finais, que são as perguntas bate e volta, quando a pessoa vem a primeira vez. Eu ia fazer a pergunta extra, mas aí eu vou deixar até mesmo... Olha que interessante, hein, Rafa? Eu vou deixar até mesmo, quando você acessar esse link, esse podcast, deixa lá no comentário, aí o senhor responde, entendeu? Eu queria perguntar sobre isso, porque eu tenho um caso assim, e aí seria melhor, porque talvez eu poderia te fazer uma pergunta que é curiosidade minha, mas talvez os inscritos também queriam fazer. Então, vamos lá para as 3 perguntas extra, que é o marco do podcast, porque o nosso tempo está explodindo. Não deixa de nos seguir, não deixa de deixar o like, não deixa de acompanhar os avisos do podcast. Mas vamos lá. Primeira pergunta, bate e volta para aquela câmera. Quem é Jesus para o senhor? Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Salvador. Amém. Vamos lá, segunda pergunta. Qual o conselho que o senhor daria para quem está começando a caminhar na fé agora? Perseverar. Os dias são maus, são difíceis, muitos são os ataques, mas é necessário perseverar. Amém. A última pergunta. O senhor sabe que se Jesus não voltar até lá, todos nós um dia vamos morrer. Se hoje fosse seu último dia, qual seria a sua última mensagem para a igreja de Deus? Buscar um avivamento, buscar os perdidos, alcançar os perdidos. A igreja precisa voltar às suas origens, porque ela se alterou e não positivamente. Amém. Irmão Edmilson, Deus abençoe. Espero que o senhor retorne de novo com a segunda etapa. Com certeza. Muito obrigado mesmo. Eu acredito que de alguma forma esse podcast vai alcançar pessoas que realmente estão nessa condição. E eu creio que será viável. A gente não expomos ninguém aqui, não expomos situação nenhuma de ninguém, mas estávamos aqui para colocar a causa na mesa. Amém? Manda um abraço para o seu pastor, para a sua igreja, para as pessoas que são do cunho íntimo do irmão, e nós aguardamos o Senhor mais uma vez. Amém, irmãos? Amém. Como eu falo na igreja, ame a Deus acima de todas as coisas, ame o seu próximo como si mesmo, saiba que você é importante para Cristo e também para esse podcast. Nós ficamos por aqui no 1 Samuel 7:12 Cast.
com a proposta Irmão Ajudando Irmão. Até a próxima. Deus abençoe.